O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no final, no último dia desta primeira parte da quaresma, digamos, já que amanhã nós já estaremos com as imagens veladas, com as imagens cobertas, e iniciamos o tempo da paixão, porque tanto amanhã como no domingo de Ramos, nós ouviremos um relato da paixão. Então, a partir de amanhã nós começamos mais intensamente a meditar sobre esta realidade que Jesus Cristo se aproxima. Jesus Cristo que entra em Jerusalém para entregar a sua vida, fazendo a vontade do Pai. Na liturgia da palavra de hoje, nós vemos que existe uma diferença. Enquanto na primeira leitura retirada do livro do profeta Jeremias, que aqui é uma figura de Cristo, isto é, Jeremias teve uma vida e que foi providencialmente unida à vida de Cristo, de uma maneira tão similar, tão próxima, mas com alguma diferença. Diz aqui Jeremias: "Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles." Isto é, assim como Jesus foi perseguido pelos seus compatriotas, Jeremias já anteriormente era figura, sofrendo esta perseguição. E diz assim: "Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício." É uma figura de Jesus. Ele que é o verdadeiro manso cordeiro. Ele que é o verdadeiro manso cordeiro de Deus. Mas que ao contrário de Jesus, Jeremias não sabia que isso estava sendo preparado. Ele diz aqui: "Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício." Jesus também. Ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, diz Jeremias, eu não sabia que tramavam contra mim. Que diziam: "Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para que seu nome não seja mais lembrado." Jesus, ao contrário, sabia que tramavam contra ele.
Jesus sabia qual seria o seu fim. Ele mesmo disse que o Filho do Homem seria perseguido, maltratado, caluniado, morto, e ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Então Jesus sabia qual seria o seu fim. Diferente aqui da situação de Jeremias. O sofrimento para Jesus não foi um imprevisto, mas foi livre e consciente. Foi uma livre e consciente imolação à vontade do Pai. Lá em João, capítulo 10, versículo 18, nós iremos encontrar Jesus que afirma: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Isto é, ninguém está me obrigando a fazer nada, eu faço de livre e espontânea vontade. Eu me entrego livremente, livre e amorosamente à vontade do Pai. Então aqui nós vemos que o sofrimento na vida de Jesus não foi uma realidade passiva, mas foi, repito, uma entrega amorosa. Não foi uma realidade, uma resignação. Isto é, o que é uma pessoa resignada? O que é uma paciência resignada? É uma atitude diante de uma situação contra a qual eu não posso fazer nada. É uma atitude diante de uma situação para a qual eu não tenho solução. Então, sei lá, apenas um exemplo. Um casal que sempre quis ter filhos e que depois de muito tempo tentando, a esposa já com 50 anos diz: não tem mais jeito, tá bom, eu aceito. Ora, isso é uma paciência resignada. Já que não tem mais jeito, tá bom. Outra coisa é: Senhor, esta não foi a tua vontade? Pois bem, Senhor, eu me ajoelho diante da tua vontade e digo: seja feita a vossa vontade. Eu aceito a tua vontade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Mas percebeu, isso só foi possível depois de todo um tempo de tentativa. E é correto que se tente, porque enquanto você não sabe se aquilo é ou não vontade de Deus, se for algo lícito, é justo, é correto, é moral que você procure, que você tente aquela graça, digamos, alcançar. Mas depois que você vê que aquilo não lhe é mais possível, você pode ter uma atitude resignada, ou você pode ter uma atitude cristã. Você pode dizer: tá bom, não tem mais jeito. Ou você pode dizer: eu me uno a Jesus Cristo, que fez do seu sofrimento um ato de amor a Deus. Percebe aqui, meus santos, a diferença de uma paciência resignada de uma paciência cristã. A paciência cristã, ela acolhe o sofrimento e une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, e faz da sua paciência uma participação na paciência de Cristo, e faz da sua dor uma participação do mistério de Cristo. Aqui, meus santos, é um ensinamento para que nós aprendamos a sofrer com fruto. Isto é, muitas vezes não sabemos sofrer com fruto. Ou nós nos enraivecemos, ou nós nos resignamos. E nem uma atitude, nem outra. Nem você, diante de uma realidade para a qual você não tem solução, nem você se enraivece e se revolta, nem você simplesmente aceita resignadamente. Mas você é chamado a dizer: Senhor, eu amo a tua vontade. É isso o que queres? É isso o que permites?
Muito bem, Senhor, eu me curvo, eu me prostro diante da tua vontade e digo, faça-se. Eu digo como tu disseste, ninguém tira a minha vida. João, capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tu queres isso de mim? Pois bem, Senhor, embora os meus afetos não queiram, a minha vontade, iluminada pela fé, a minha inteligência escolhe a tua vontade, mesmo que ela não seja agradável aos meus sentidos. Porque, meus santos, o justo vive pela fé, não pelos sentimentos. É claro que para aqueles que estão ainda no início do processo de santificação, para aqueles que estão no início, as suas vontades sensíveis nem sempre estarão em harmonia com a vontade de Deus. Mas quanto mais você crescer na sua amizade com Deus, até as suas vontades sensíveis amarão e se alegrarão com a vontade de Deus. Não é que a vida do cristão será sempre o quê? Ele renuncia à sua vontade sensível e dolorosamente, mas cheio de fé, ele abraça a vontade de Deus. Sim, no início. Mas se você progredir na sua união com Deus, até os seus afetos desejarão se unir ao mistério da cruz. Até os seus afetos, parece algo extraordinário, e o é de fato, porque isto é um efeito, é uma ação da graça. Até os seus afetos vão amar a vontade de Deus e vão amar serem crucificados juntamente com Deus, juntamente com Cristo. Por quê? Porque nós cremos, meus santos, que quando os nossos pequeninos, xoxinhos sofrimentos se unem ao sofrimento de Cristo, eles ganham um valor infinito, porque os sofrimentos de Cristo têm um valor infinito. Então, quando eu uno o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, graças ao sofrimento de Cristo, graças à obediência de Cristo, graças à paciência de Cristo, graças ao amor de Cristo, o meu sofrimento em si imperfeito torna-se perfeito, recebe um valor infinito que nós podemos aplicar para a nossa conversão, pelos pecados que já cometemos, pedindo a Deus o dom da perseverança, que nós podemos concomitantemente, ao mesmo tempo, oferecer pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, que nós podemos concomitantemente, ao mesmo tempo, não é que você, então tá bom, eu vou oferecer para mim. Não, esse sofrimento, ele tem um valor infinito. Se ele tem um valor infinito, você pode aplicar por si, também pelos outros, também pelos inimigos, também pelos amigos, também por aqueles que lhe pedem orações, entende? Porque ele tem um valor infinito, também pelos seus filhos, também pelos seus padres, entende? Você pode aplicar aquele mísero, ínfimo, quase que desprezível, mas como você oferece aquela pequena contrariedade, aquele pequeno sofrimento, e você mergulha no sangue de Cristo, ele adquire as qualidades do próprio sangue de Cristo. Pois vamos lá, vamos então aprender como cristão, vamos então unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Vamos aprender então a ser pacientes. Esta é a palavra que eu gostaria de dar ênfase na homilia de hoje, é paciência. Nem uma paciência raivosa,
de alguém que aceita a contrariedade rangendo os dentes, nem a paciência resignada, melancólica, depressiva de quem diz: não tem jeito mesmo, eu aceito. Não, nós cristãos devemos ter a paciência de Cristo. Repito, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu não tive filhos, pois bem, eu terei filhos espirituais, porque eu vou oferecer esta minha renúncia. Eu queria tanto ser médico e não consegui realizar esse sonho. Nunca tive dinheiro para pagar uma faculdade e nunca fui um médico, fui qualquer outra profissão. Eu ofereço a Deus este sacrifício da minha vontade. Eu queria tanto me casar, mas nunca me casei, nunca encontrei uma pessoa, ou aquela que amei, logo depois que me casei, morreu. Isso acontece, né? Existem pessoas que morrem no dia do casamento, a noiva que vai para o casamento. Quer dizer, são realidades para as quais nós não temos uma solução. E o que fazer então diante? E aqui, meus santos, eu coloquei realidades grandes, mas aqui eu falo daquelas realidades pequenas, do seu marido que a incomoda e que não é como você esperava que ele fosse, ou vice-versa, ou a sua esposa, os seus filhos que não são tão amorosos como você gostaria que eles fossem, os seus pais que estão bem aquém das suas expectativas. E você pode se revoltar com a vida, ou você pode oferecer o sacrifício da sua vontade, juntamente com aquele que ofereceu o sacrifício da sua própria vontade. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Repare, Jesus, o Filho de Deus, sacrificou a sua própria vontade para nos dar um exemplo de como nós devemos sacrificar a nossa vontade. Não com uma paciência contida, raivosa, e nem com a paciência tristonha, deprimida, mas com aquela paciência cristã que sabe que quando sacrifica livre e amorosamente algo a Deus, livre e amorosamente une o seu sacrifício ao sacrifício de Deus, ele ganha um valor infinito, um valor sobrenatural e infinito. Então vamos lá, vamos então começar, vamos agora colocar aqui de uma maneira bem prática. E como então nós vamos fazer isso na nossa vida? Exercitando a paciência. Então hoje é sábado, nós sempre aqui nos recordamos, né? Aqui é algo bem prático da nossa catequese. Então você tem ali a sua catequese, e você trabalha com uma catequista, são 2, geralmente aqui na paróquia, são 2, 3 para uma mesma turma, e você se enraivece com a sua companheira, com o seu companheiro de catequese, que ele é muito chatinho, que ele tem defeitos que o incomodam, e você aprende a dobrar a sua vontade, e você aprende a oferecer a Deus a contrariedade da sua vontade. É aquele pai, é aquela mãe de um catequizando, que mãe inconveniente, que pai chato, ele sempre tem algo a reclamar, e você diz: Jesus, eu te ofereço, que quantas vezes, Senhor, eu também reclamo de ti, tu que és irrepreensível. Então você aprende o que? A ser paciente, unindo-se a Jesus. Aí repito, e damos aqui o segundo passo, indo para um segundo texto bíblico. Nós iremos aprender a sofrer, e os nossos afetos vão até se alegrar, porque estão tão profundamente mergulhados na fé, que vão saber
que é uma graça exercer essa paciência que nos configura com Cristo paciente, que nos configura aquele que perfeitamente viveu a paciência, sacrificando a sua vontade. Lá em 1 Pedro, carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13, São Pedro diz assim, já no versículo 12: caríssimos, não vos perturbeis no fogo do sofrimento, como se vos acontecesse algo extraordinário. Pelo contrário, alegrai-vos. Credo, como assim? Alegrai-vos com o sofrimento? O sofrimento a gente pode aceitar. A gente pode, ou a gente aceita raivosamente, rangendo os dentes de raiva, ou a gente aceita resignadamente, deprimidamente, melancolicamente, tristemente. Não! São Pedro vai dizer: alegrai-vos quando o fogo da provação, quando o fogo do sofrimento vos atingir. Gente, que sabedoria está aqui. Por que então eu vou me alegrar? Ele vai dizer, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar com a glorificação de Cristo. Percebe essa participação, esta comunhão que nós iremos fazer, que já estamos fazendo, espero que estejamos fazendo com a palavra, isto é, ouvindo, e nem que seja a punhaladas, isto é, abrindo espaço no nosso coração com um punhal e fincando esta palavra no nosso peito, se estiver muito duro para recebê-la, já que o reino dos céus é dos violentos. Então fazemos violência para fincar esta palavra, ou talvez levemente, apenas empurrando-a no próprio coração, para que ela chegue mais profundamente. Se o seu coração já estiver mais dócil para receber esta palavra, mas fazendo comunhão com esta palavra e fazendo comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que o receberemos na Eucaristia. Mas não podemos ter comunhão com Cristo se nós não tivermos comunhão com a sua palavra e com o seu corpo e com o seu sangue. Então, se você, ao ouvir esta palavra, você diz: padre, mas isso é muito difícil, eu não consigo isso. Bingo, você não consegue, isso mesmo, mas Deus consegue em você. Então peça, diga: Jesus, eu não consigo alcançar esta sabedoria, alcança-me então. Já que eu não posso chegar até ela, chega-me até a mim. Concede-me, Senhor, esta sabedoria para que eu aprenda a sofrer em Ti, contigo, à Tua maneira, para que eu seja paciente como Tu o és. Ser paciente em mim, Jesus, porque eu sou tão impaciente. Porque o que é a paciência? A paciência é a capacidade de sofrer. Se você quisesse dar uma definição para a paciência, é paciência, capacidade de sofrer. Uma pessoa que não tem capacidade de sofrer, ela é impaciente, porque tudo a enraivece, tudo a tira dos eixos, porque ela não aceita ser contrariada. Mas uma pessoa que aceita o sofrimento e até mesmo com ele se alegra, porque nele vê uma ocasião de fazer comunhão com Cristo, ela sabe se deixar contrariar. Ela aceita serenamente as cruzes que lhe são apresentadas na sua vida. Vamos pedir, meus santos, vamos pedir a nosso Senhor esta graça. Vamos pedir a nosso Senhor que Ele nos ensine a ser pacientes, já que a paciência aqui, ela, de acordo com o que foi apresentado, ela não é apenas uma virtude moral, uma exigência moral, mas é uma exigência de comunhão.
Isto é, eu preciso ser paciente para que eu faça comunhão com Cristo paciente. Então eu preciso aprender a sofrer para que eu faça comunhão com Cristo, que com toda a sabedoria sofreu. Então peçamos hoje a Nossa Senhora, a Mãe Dolorosa, a Virgem Lacrimosa, aquela que sofreu com toda a perfeição, que ela nos ensine a sofrer. Calma, calma, calma. Você pedindo isso, você ainda não está pedindo a Jesus que envie sofrimentos outros, mas os próprios sofrimentos que já estão na sua vida, para que você aprenda a sofrer com virtude, para que você não perca a paciência e acabe falando o que deve e o que não deve com os seus familiares, no seu ambiente de trabalho, com a sua vizinhança. E aí, quando você estiver já mais ou menos treinado, nosso Senhor misericordiosamente vai lhe conceder outras ocasiões para que você cresça ainda mais nesta virtude, sem a qual nós não podemos fazer verdadeira comunhão com Jesus Cristo, paciente e obediente. Que estes dias, meus santos, que antecedem a Páscoa, que vão nos mergulhar tão profundamente no mistério da paixão de Cristo, nos ajudem a meditar e a isto viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.